Este encontro é uma realização da Fundação Chico Xavier, do Espaço Chico Xavier, e a nossa gratidão à Igreja Católica em nosso Estado, a nossa gratidão à Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, a nossa gratidão a todos aqueles que têm colaborado sobremaneira para que pudéssemos ter esse encontro de reflexão, principalmente das mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Com vocês, com todos nós, a irmã Aila Pinheiro. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Quero saudar as autoridades aqui presentes e agradecer a presença de todos vocês e aqueles que estão acompanhando pela internet, pela rádio. Mando um abraço saudoso para os amigos de Belo Horizonte, principalmente para eles, porque realmente estou com saudade deles, não é? E estou aqui, meu primeiro momento é de gratidão. Nesses dias, a minha última palestra dessa temporada em Campo Grande. Fui muito bem acolhida junto aos meus irmãos católicos, com quem passei 5 dias convivendo, e mais esses outros 5 dias com os meus irmãos espíritas. Espero ter sido fiel àquela proposta que Jesus me chamou e me ordenou realizar. E quero agradecer de modo especial a Candice pelas 3 músicas muito bem cantadas e tocadas. São músicas que 2, pelo menos, ela sabe que são muito importantes para mim, mas essa última também, não é? Que se tornou quase como um hino para os italianos em tempos difíceis, não é? E pela mensagem que é o coro dos escravos hebreus, sempre dá esperança nas tribulações, nas aflições, ter presente essa música que retrata essa realidade, não é? Então, o tema que me foi proposto é a importância de Paulo na divulgação dos ensinamentos de Jesus. E eu gostaria, se vocês me dão licença, já que é um final de uma temporada de palestras, não é? Gostaria de ler um trecho, de começar com um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque eu cheguei aqui neste campo que é grande e vi que ele estava adequado ao plantio, à semeadura da mensagem de Jesus. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 4, diz: quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estais apenas no nível humano? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. A cada um o Senhor deu uma tarefa. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. Então,
estive aqui por esses dias. A terra estava arada, não fui eu que arei, não fui eu que preparei. Lancei algumas sementes neste campo que é grande e fértil. Outras pessoas regarão, cuidarão da plantação, colherão, né? E em tudo isso, Deus é que é louvado, porque é Ele que realiza todas essas coisas. Então, eu me pergunto se a palestra é a importância de Paulo na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Eu acho que a primeira questão que poderíamos fazer é o que Jesus quis transmitir, não é? Qual é realmente a mensagem de Jesus? E Jesus é chamado de a plenitude da revelação. A carta aos Hebreus, ela começa dizendo que Jesus é a expressão do ser de Deus, ou seja, é a forma como nós podemos ver a Deus. É Ele que nos diz, no jeito de viver, nas palavras que anunciam, nas coisas que faz, no dia a dia dele. Jesus vai nos mostrando quem é Deus, né? E é interessante que a carta aos Hebreus diz que usa uma palavra chamada caráter. E hoje a gente usa esta palavra em outro sentido. A gente diz se a pessoa é de bom caráter ou é mau caráter, não é? Então, mas a palavra caráter era o selo que ficava no anel de uma autoridade. Era uma figura em alto relevo que ficava no anel. E que com isso, com essa figura, com esse brasão, diríamos assim, se autorizava um decreto, se assinava um documento ou uma carta. Então, quando as autoridades faziam o decreto, ou quando uma pessoa de autoridade, uma pessoa nobre, ela escrevia uma carta, então nesse documento era colocado cera quente, e ela com o anel, colocava o anel sobre aquela cera, e a figura que estava impressa em alto relevo no anel, ficava impressa em baixo relevo, naquela cera quente, ali estava assinado. Aquela figura significava que aquela autoridade, aquela pessoa tinha assinado aquele decreto. Hoje nós chamaríamos de carimbo, não é? Então eles chamavam de caráter. Caráter era imprimir uma imagem de autoridade, um brasão, um selo em um documento. Isso era caráter. E a carta aos Hebreus diz que, logo no início, que Jesus é o caráter de Deus. Então, quem quiser ver e saber e entender sobre Deus, deve olhar para Jesus, porque ele é em baixo relevo aquilo que Deus é em alto relevo, né? Então, a mensagem, já que Jesus veio nos mostrar quem é Deus, já que ele é o caráter de Deus, ou é a expressão exata do ser de Deus, como diz a carta aos Hebreus, é assim que se traduz caráter, não é? Como foi então que começou será que foi com Jesus que se começou a revelação sobre Deus? Não, a Escritura vai nos mostrar que Deus estava se revelando desde o início a Israel, ao povo de Israel. Nós não podemos entender a mensagem de Jesus sem olharmos alguns momentos atrás, antes da encarnação de Jesus nesta terra. Não é? Por quê? Porque Deus começou a preparar essa mensagem há muito tempo com o povo de Israel. E o que Deus pôde revelar, o que Israel compreendeu a respeito de Deus? Então, de início, o que Israel compreendeu é que Deus fazia parte da família. Ele era um patriarca. Ele era chamado apenas de pai ou patriarca.
ele era o pai ou então o amigo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muito interessante é que as pessoas daquela cultura tinham um costume de colocar nomes teofóricos nos seus filhos, ou então pessoas mudarem o nome colocando um nome teofórico. O que seria um nome teofórico? É ter no próprio nome o nome da divindade. Então, as pessoas traziam como Tut-Moshe, que é o faraó, não é? O Ra-Moshe, que nós chamamos de Ramsés, não é? Então, o que é isso? Moshe é o adorador, Tut-Moshe é o adorador de Deus, ou o filho adotivo do Deus Tut. Ra-Moshe é o filho de Ra, ou o adorador de Ra, não é? Então, trazia no próprio nome o nome da divindade. E é interessante que o nome Abraão ou Abraão, significa pai, começa com pai da multidão ou pai, ou grande pai. Mas Abraão não é pai de ninguém, o problema dele é que ele não tem filhos. E como é que ele se chama pai? A não ser que seja em homenagem a uma divindade. Então, o nome é pai, o nome da divindade, não é? Ab, é pai. Então, Abraão traz no seu nome o nome do Deus com quem ele se relaciona. E o nome do Deus com quem ele se relaciona é pai, Ab. Não é? Então, veja, esse Deus do monoteísmo, que começou com Abraão, esse Deus, ele não é nomeado, não tem um nome específico, ele é nomeado a partir de suas características principais. E essa característica principal é que ele é pai. E por isso que o primeiro monoteísta tem no seu nome o nome pai. Né? Então, o que seria esse Deus? Esse Deus é parte da família. É ele que dá o alimento, porque pai alimenta os filhos, tem a preocupação de que os filhos estejam bem alimentados. Proteção contra os inimigos. Então, veja, embora o Deus de Israel, durante muito tempo, tenha sido adorado como o Deus guerreiro, o Deus da guerra, que no tempo dos juízes, escolhe juízes para guerrear, ele não começou a ser conhecido como um Deus guerreiro. Ele começou a ser conhecido como um Deus que é pai, que faz parte da família e que age como um pai. Então, ele protege, alimenta, cuida, não é? Leva para os lugares esse povo de Abraão, esse seminômade, e ele é conduzido por esse pai para os lugares onde pudesse sobreviver com segurança. E é interessante que o rito, o culto a esse Deus que é pai, é um culto muito interessante, porque os sacrifícios mais antigos se chamam de Zervá, Todá. Todá é obrigado, muito obrigado, Todá Rabá, não é? Em hebraico. Então, Todá quer dizer agradecimento, muito obrigado. E Zevá era o alimento simples, cotidiano, que era para eles o pão e o vinho. Então, a forma como Abraão aprendeu a se relacionar com Deus é que um Deus que é pai, e o momento da adoração, do louvor, da oração, é o momento em que a família se reunia para tomar o alimento. Este era o momento da adoração, do louvor, da comunhão com esse Deus. Então, o rito era uma coisa muito simples. A mãe fazia o pão, né? Os filhos estavam ali ao redor, de todos tomavam aquele alimento, e se pegava o pão, o pai partia o pão para os filhos, dava a porção
que o filho deveria receber, se era mais adulto, era um guerreiro, era um trabalhador, recebia um pouquinho mais. O menorzinho recebia um pouquinho menos. Mas não havia injustiça com quem recebia mais e com quem recebia menos, porque cada um recebia aquilo que necessitava, não é? Para exercer bem suas funções. Não havia nenhum problema nenhum ter um pedaço de pão maior e o outro ter um pedaço de pão menor. Não era uma injustiça, é porque o pão era distribuído conforme a necessidade, o tamanho, a função da pessoa que recebia o alimento. Distribuía entre todos. E tinha uma pedra ao lado que eles traziam, que representava ali Deus, o rochedo, a segurança. Então, o pai agradecia a Deus por ter dado o pão. Ainda hoje, a oração principal do judeu é o agradecimento pelo pão. Ele pode ter 1001 coisas em cima da mesa. Ele pega o pão e agradece, agradeceu por tudo, né? Então, agradecia pelo pão, pegava o pedaço de pão, colocava sobre aquela pedra, e se tinha o vinho, jogava o vinho em cima. Esse gesto chama-se libação, derramar o vinho, ou então o azeite sobre o pão e queimava. Com isso dizia, Deus estava aqui, tomou a refeição junto conosco. Ele é um de nós, é parte da família. Então, a proposta é que Deus fosse conhecido como Pai e fizesse parte da família. Então, se tinha essa coisa simples, porque as culturas antigas necessitavam de ver coisas concretamente, porque a humanidade estava numa fase mais, digamos assim, uma primeira fase de evolução. Então, quando nós somos crianças, nós temos dificuldade de abstrair, nós precisamos de coisa concreta. Então, as civilizações mais antigas, elas, para fazerem um ritual, não precisavam chegar aqui e fazer uma oração bonita, assim como foi feita aqui, só com palavras. E eles diziam, mas nós não agradamos a Deus, o que é que nós temos que fazer? Não é? A oração era feita no sentido, a gente faz uma coisa concreta. E a coisa concreta desse monoteísmo de Abraão era uma refeição, porque era aí que a família toda estava reunida, que todos eram iguais, sendo diferentes, porque um é adulto, é trabalhador, trabalha com as ovelhas, gasta energia, precisa de um pedaço maior. O outro é o pequenino, que deve ser acolhido, que deve ser compreendido, porque não pode ter a mentalidade de um adulto. Isso é família. Então, o monoteísmo começou de uma forma familiar. Inclusive, o principal ritual que atravessou todo o monoteísmo de Israel é o sábado. E o principal do sábado é a refeição que se faz em família. No sábado, os judeus vão à sinagoga. Eles escutam a palavra de Deus, ela é lida e ela é explicada. Mas esse não é o principal do sábado. O principal do sábado é que na noite da passagem de sexta por sábado, a mãe faz um pão, ela chama a família está reunida, ela faz uma oração e aí começou o sábado. E no final do sábado, quando chega a noite do sábado, o pai reúne a família, faz uma refeição e o pai declara, a partir de agora, acabou o sábado, é hora de trabalhar. Então o pai é que diz, terminou o sábado, não é? A mãe diz, começou o sábado, e o pai diz, terminou o sábado. Então, existindo o templo ou não existindo o templo, a religião de Israel é uma religião familiar, que o ritual principal é feito na família. Inventaram um monte de coisa, porque o ser humano inventa um monte de coisa tentando agradar a Deus. Mas esse monte de coisa que foi inventado, esse monte de coisa sumiu. Sumiu na história. O que ficou? Aquela refeição que Abraão fazia com a família, não é? Então, a outra coisa é que o momento de festa principal é a Páscoa. E a Páscoa é celebrada em família e é uma refeição, não é? Então, ainda hoje, se busca nessa religião a simplicidade, que é ser uma família
fazer parte de uma família, a família de Deus. Então, o alimento é que nos confraterniza e a religião se baseava nisso. Esse era o rito, esse era o ritual, e era para isso que existia, esse ritual significativo. Então, vocês veem que esse dizer quem é o Pai, ser o caráter do Pai, com Jesus, supõe um momento anterior. Porque quando Jesus viu que tinha chegado a hora dele, como diz o Evangelho de João, ele reuniu os seus discípulos, lavou os pés dos discípulos e fez uma refeição. Não é? E é muito interessante essa refeição de Jesus quando conhecemos o judaísmo. Que na ceia pascal, que foi a ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos antes de ser preso e ser julgado, condenado e morto, foi uma ceia pascal. E na ceia pascal tem o caldo que é feito do cordeiro pascal. E eu acho que, não sei se é costume aqui em Campo Grande, mas em outros lugares do Brasil, quando a gente faz aniversário, faz um bolo, canta os parabéns e a gente dá o primeiro pedaço para uma pessoa que a gente quer bem, ou que a gente quer honrar naquele momento, manifestar carinho, né? Pois na refeição pascal, o pai, ou seja, aquele que está fazendo o papel do pai de família, porque na Páscoa várias famílias devem se unir para celebrar a Páscoa, não é apenas uma família só, porque se come o cordeiro, a família antiga era grande, estava desde o bisavô até o bisneto na família, isso era uma família, não é? Mas as famílias foram diminuindo e se juntando várias famílias para celebrar a Páscoa. Então, um daqueles pais, uma autoridade ali, alguém que era destacado, era escolhido para representar o pai de todos, assim como também ia ter uma mãe para representar a mãe de todos. E se dava, o pai, ao fazer a oração sobre o pão, pegava o pão, molhava naquele caldo do cordeiro e entregava para a pessoa que ele amava, que queria honrar. Ele pensava bem para quem que ele ia entregar quando se tratava de muitas famílias igual a gente. Fica, ai meu Deus, todo mundo é importante aqui, para quem que eu vou dar esse primeiro pedaço de bolo, não é? Será que eu não vou causar algum melindre em alguém, não é? Então, o pai pensava bastante para quem que ele iria entregar. E é interessante que o Evangelho diz que Jesus pegou esse pedaço e entregou a Judas. Não é? A pessoa que ele mais amava ali era Judas Iscariotes. Então a gente pode ver que nesse rito, e olha que a fama da amizade de Jesus com João é inegável, todo mundo diz, era o discípulo que ele amava. Mas ele, quando quis demonstrar o seu amor por um daqueles que conviveram durante tanto tempo com ele, ele entregou para Judas e disse, faça o que tem que fazer. Foi o último apelo de amor ao coração de Judas. E Judas saiu dali e foi entregar Jesus, não é? Então vocês podem ver que é uma mensagem forte, que não é uma mensagem de palavras jogadas ao vento, não é? Então é uma mensagem que é uma mensagem do amor, em todos os gestos. É uma mensagem que nos quer voltar à fonte da primeira revelação do monoteísmo, todos são chamados a ser irmãos. É isso o monoteísmo. Mono quer dizer é um. Se é um só, todos nós somos irmãos. Se só há um pai, todos somos a mesma família. Em todos os gestos de Jesus, ele só chamava Deus de Pai. E isso é uma coisa que já tinha sido revelada a Abraão e que depois foi distorcida, porque nós queremos complicar Deus e o nosso relacionamento com Deus. Eu estive 5 dias com os padres salesianos e foi uma maravilha, não é? Os padres, a maioria são velhinhos, e eu sentia assim uma coisa, me bajularam, eu quase que não saio de lá,
Depois eu fui para a casa da Beth e do Carlos, aí foi outra bajulação, eu não sei como é que eu volto para casa depois de tudo isso. Mas é interessante que todo dia tinha missa. E eu chegava mais cedo na capela e sempre o padre que ia presidir a missa começava a escolher, não é, a oração que lá no livro e tal. E esse padre velhinho estava lá, passava as páginas do livro e resmungava, né? E aí eu fiquei curiosa e disse, o que foi, padre? O que é? Alguma coisa o senhor está procurando? Queria ajudar a encontrar alguma oração que ele desejasse. Ele disse, não, esse livro está todo errado. Eu disse, como é que o livro dá? Esse livro tem que ser revisto. Você que é teóloga tem que falar que tem que rever esse livro. Por quê? É o livro da missa, é o missal. Todas essas orações ficam dizendo o que Deus deve fazer. Será que Deus não sabe o que tem que fazer? Eu disse, aí está complicado. Porque o idoso já vai ficando com a paciência curta para certas coisas que não dá para aguentar, não é? E eu disse, quem sabe nós dois não encontramos uma coisa que diga o menos possível o que é que Deus quer fazer. É porque Nosso Senhor é bastante inteligente para saber o que fazer conosco. Todas essas orações estão dizendo o que Deus deve ou não deve fazer, não é? E eu achei muito interessante, lembrei-me agora disso, não é? Então, nós temos mania de complicar Deus. Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos. O que o agrada é que nós nos comportemos como irmãos. E isso aí, no ambiente em que Jesus estava pelos caminhos da Galileia, isso estava pouco compreendido, porque Deus estava muito longe, havia muita burocracia para se poder conversar com Deus. Se tinha escolhido quem era puro, quem era impuro, quem entrava no templo, quem não entrava no templo, que dia entrava no templo, que parte entrava no templo. Se tinha colocado rótulos em pessoas. O mundo se divide primeiro em dois tipos de seres humanos. O povo de Israel e quem não é povo de Israel. Depois, dentro do povo de Israel, se divide em homens e mulheres. Homens têm alguns direitos, mulheres não têm outros direitos. Tem os que são antes dos 12 anos, quando fazem o ritual chamado Bar Mitzvah, tem uns direitos. Depois de 12 anos, tem outro direito. Então, cadê aquela coisa da família? E é interessante que nós não prestamos atenção como complicamos as coisas. Porque no ritual da Páscoa, que é um ritual familiar, uma das coisas mais importantes é a pergunta do filho mais novo. Tem que se pedir à criança pequenina, que ainda está começando nos ensinamentos sobre a religião, que faça uma pergunta. E, obviamente, a pergunta vai ser boba aos ouvidos do adulto. E a pergunta que geralmente o pequenino faz é: por que hoje a gente está comendo essa erva amarga? Eu não gosto dela. Bota a erva amarga no prato dele, diga como aí ele, mas por que eu tenho que comer isso? Eu não gosto. A criança já não gosta de verdura, né? Já não gosta de legume, e coloca um jiló para a criança comer. Coma isso bem aqui. Ah, eu não gostei. Por que eu tenho que comer isto? Se nos outros dias nossa refeição não é desse jeito. Esta pergunta é que é a pergunta. Porque a partir daí o pai começa a explicar o sofrimento no Egito, quando eram escravos. Deus os tirou de lá e por isso hoje eles são livres, não são escravos. É a pergunta boba da criança pequenina que força a narrativa de quem é Deus. Mas, veja só, com a burocracia, crianças não têm direitos no templo, não têm direitos religiosos, etc. Não é? Então, nós temos que burocratizar o nosso relacionamento com Deus, complicar o nosso relacionamento com Deus. E aí é que entra o nosso Paulo, porque ele fazia parte da burocracia. Ele era um daqueles que estava no grupo dos fariseus, que tinham, de forma minuciosa, dito o que agrada e não agrada a Deus. Pegaram as leis mais simples e dividiram em não sei quantas. E aí que restaram 613 mandamentos, não é?
365 desses mandamentos são proibições. Há uma proibição para cada dia do ano. São 365. Não faça isso, porque todo dia do ano você tem que lembrar que pelo menos um não faça isso você tem naquele dia. Né? Então, Paulo primeiro participou da fase burocrática de se relacionar com Deus. Ele era um fariseu. Um fariseu que sabia dividir muito bem as pessoas nesses rótulos. Tem o judeu, tem quem não é judeu. Dentro do judaísmo tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E então, o que aconteceu? Aconteceu que Roma, todas aquelas pessoas que hoje a gente chama de candidatos a Messias, todas as pessoas que o povo dizia, esse é o Messias, esse é o enviado de Deus para nos tirar do jugo dos romanos, os romanos davam um jeito de eliminar. Não de qualquer jeito, eliminar na cruz. Porque há uma lei no livro do Deuteronômio que diz, é maldito aquele que é suspenso no madeiro. Por isso, a lei dos judeus pedia para que não enforcasse ninguém, porque era uma morte terrível. Não era a morte honrosa, não era uma morte do justo, era a morte do maldito. Não é? Então, se fazia qualquer coisa para não ter um enforcamento. Depois chegou o Império Romano, que popularizou a cruz. A crucifixão não foi criada pelos romanos, mas eles viram que era era um instrumento de pena de morte adequado para os povos subjugados, porque era uma tortura, era uma vergonha, né? A pessoa ficava suspensa na cruz por vários dias, até enquanto aguentasse ficar lá, com sede, perdia sangue, os pássaros vinham e começavam, as aves de rapina já começavam a feri-los enquanto ainda estavam vivos. Então era uma coisa horrível, eram colocados totalmente nus, não é? Na cruz. Então hoje a gente tem figuras na Igreja Católica de crucifixo com Jesus, com as partes íntimas, os órgãos sexuais cobertos, mas aquilo na hora da crucifixão não existia, era totalmente nus. Na entrada da cidade, um espetáculo para todas as pessoas verem e pensarem, Deus me livre, eu não posso chegar até aí, desanimar a rebelião. Era um instrumento de dominação. Né? E aí, isto em Israel tinha um agravante, era uma morte, a morte do maldito. A pessoa que morresse assim seria considerada abandonada por Deus e amaldiçoada por Deus. Acreditava-se que seu espírito, após a morte, não encontraria descanso, não teria a proteção divina. Era a morte dos inimigos de Deus. Então, dessa forma, ninguém em Israel queria morrer na cruz, queria morrer lutando. Quando Tiago e João se oferecem para ser os primeiros ministros de Jesus, fazer o sacrifício de estar ao lado dele, quando ele reinasse politicamente, que achava, né? Jesus diz assim, vocês não estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber. Era uma expressão da época que se dizia, passar pelo que eu tenho que passar. Está comigo para a vida ou para a morte? E imediatamente eles disseram, mas estamos contigo sim. E estavam dispostos a morrer sim, em batalha, não na cruz. Pedro também estava disposto a morrer por Jesus. Trazia escondido uma espada debaixo da roupa. E quando foram prender Jesus, ele usou a espada. E estava disposto a morrer por Jesus, lutando a morte honrosa, não a morte desonrosa do maldito na cruz. Quando teve a possibilidade, o perigo dele morrer na cruz, ele negou Jesus, porque se fazia qualquer coisa para não ir à cruz.
Não é? Então, veja só, o problema de Paulo não é com Jesus. O problema de Paulo é com os seguidores de Jesus. Porque Paulo espera o Messias e está disposto a viver e a morrer para defender o Messias. Mas o que acontece? Acontece que tem um povinho sem instrução, sem nenhuma condição religiosa, que anda por aí dizendo que um dos crucificados por Roma é o Messias. Ou seja, isso é uma loucura. Antes de ser uma blasfêmia contra Deus, é uma loucura, porque o Messias é o bendito, ou o bento. Não é? E aí estão dizendo, o bendito, o abençoado, não pode ser o maldito. É o contrário. O Messias é aquele que carrega a plenitude da bênção divina. Como que pode ser o maldito? Vamos eliminar isso. Se não der para eliminar essa heresia por bem, se elimina por mal. Não é? Se não der para calar a boca e não der para calar o pensamento pela pressão psicológica, a gente prende. Se prender não resolve, a gente mata. Mas tem que parar isso. Isso tem que parar. Então o problema de Paulo não é com Jesus, o problema de Paulo é com os cristãos. Para ele, se aqueles rebeldes, às vezes tinham toda a razão, eram boas pessoas, mas foram colocados na cruz, e aqui nesse livro diz que quem é suspenso no madeiro é maldito, e esse livro aqui não tem que ser cumprido. Então todos aqueles que foram colocados na cruz por Roma são malditos, porque esse livro aqui diz que eles são malditos. Eis aí a burocracia. E então é preciso calar essa gente, porque essa gente ofende Deus. Imagina se o Messias tem condições de o Messias morrer na cruz. Imagina uma coisa dessa. A cruz é a vergonha, é a maldição. Não tem condição, tem que calar essa gente. E aí ele se prontifica por excesso de zelo, por defesa de Deus, porque o problema da gente é que a gente acha que Deus precisa que a gente o defenda, que a gente mate, que a gente morra por Deus. Gente, a pátria precisa ser defendida, as famílias, as pessoas, os simples precisam ser defendidos. Sabe, há um único ser no universo que não precisa de defesa? Deus. Ele não só sabe o que fazer com a gente, não precisa a gente dizer para ele, como ele também sabe se defender. E, aliás, ele não está nem um pouco interessado em se defender de nós, porque ele nos deu neurônio e livre-arbítrio para a gente pensar e dizer, ele não existe. E ele nem se arranha com isso. Então as crianças, quando estão chateadas, elas estão zangadas e chorando, ela diz, você não é meu pai. E daí? Em que isso ofendeu o pai? Se cala e vá já para o seu quarto. Só isso. Não é preciso todo o resto da família dizer, eu vou te matar agora, porque você disse que meu pai não existe, que ele não é seu pai, não sei o quê. Não, não. É porque a criança está chorando, está zangada e diz coisas. Então, veja, Paulo tem esse encontro com Jesus, e a grande surpresa é, Saulo fala em hebraico, não é? Por que me persegues? E aí, a primeira impressão de Paulo é que se trata de alguém que faz parte daquele grupo dos cristãos. E esse alguém é poderoso. E então, quem será? Quem és tu, Senhor? Acha que é um dos cristãos. Eu sou Jesus, a quem persegues. Então, Paulo, quando persegue os cristãos, não persegue os cristãos, persegue Jesus, porque quem persegue os cristãos, persegue Jesus. Quem faz mal a um desses pequeninos, a mim. Quem faz o bem, Jesus diz, a mim fizeste. Quem faz o mal, a mim fizeste. Não deste alimento a quem está com fome, foi a mim que você fez isso. Ele se identifica com os seus irmãos, com aqueles que fazem parte da família dos filhos de Deus. E aí,
é que muda a chave. Estava desse lado e passa para esse lado. Então Paulo se torna outra pessoa. Ele tem um momento de introspecção, ele tem o conhecimento da Escritura e ele refaz a sua caminhada, ele reflete. Refletir quer dizer dobrar-se sobre si mesmo, né? Então ele reflete, ele se dobra sobre si mesmo, sobre a fé, sobre a Escritura, sobre tudo que Deus tem feito para o povo de Israel. E aí ele volta lá para quando tudo começou. Uma família, não é? Uma família e uma família do mesmo pai. Então ele volta para Abraão, e Abraão é o personagem mais citado por Paulo em todas as suas cartas. É Abraão. Todos são filhos de Abraão. Todos. Não importa em que lugar do mundo nasceram ou quando nasceram, são filhos de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão veio instaurar o monoteísmo. Ele veio nos dar a conhecer essa fé no Deus que é Pai. Então Deus disse: Abraão, eu te abençoo, e através de ti eu abençoo todas as nações. E a palavra bênção significa presença, quer dizer, Abraão, eu estou presente aí na tua vida. E através de ti eu estou presente nos lugares e para as pessoas que não me conhecem. Então, a vocação de Israel, a missão de Israel é a missão de Abraão. E a missão de Abraão é que o Pai seja conhecido por todos aqueles filhos que não sabem que esse Pai existe. Esta é a vocação de Abraão. E Paulo, então, esta é a vocação de Abraão, é a vocação dos descendentes de Abraão. E aí Paulo diz: e nós estamos fazendo o contrário, porque nós estamos impedindo as pessoas de se achegarem a esse Pai, de participarem dessa família. E aí ele não pode mais parar, porque ele sente que perdeu tempo. Então ele tem urgência em divulgar isso. E aí ele chega numa cidade, num lugar, ele chega na grande metrópole, porque é fácil chegar na grande metrópole. Há estradas dentro do Império Romano que facilitam essa comunicação entre todas as metrópoles e a capital, que é Roma. Então ele tem o título de cidadania romana, ele tem direitos de mobilidade dentro do império sem pedir permissão a ninguém, ele tem direito de viajar, de entrar e sair de onde ele quiser, né? Então ele é fariseu, ele sabe que os fariseus têm salas de estudo como essa, que se chamam sinagogas, onde se lê e se reflete a palavra de Deus. Então ele vai nas sinagogas, ele sabe que tem gente lá, gente que vai ouvir. Ele é um fariseu, ele sabe explicar a Escritura. Quando ele chega e se apresenta, o chefe da sinagoga diz: hoje nós temos uma visita ilustre, não é? É um fariseu, então nós vamos deixar que ele mesmo leia o texto bíblico e explique. Cedia a Paulo. Não é? E aí Paulo lia e explicava o texto falando de Jesus. E aí não dava certo, não é? Aí eles tinham com Paulo a mesma reação que Paulo teve antes com os cristãos. E Paulo era expulso dali. Mas as pessoas que visitavam, os estrangeiros, as pessoas do lugar que estavam ali, os não-judeus, gostavam. E dizia: Paulo, se você quiser nos explicar melhor isso, que eu acho que merece mais explicações, você pode ir na nossa casa. E aí Paulo passava para a casa de alguém. Ali ele ficava e ali ele explicava. Daquela casa surgia uma liderança comunitária, havia uma comunidade. Mas as pessoas não podiam ficar quietas, deixando que Paulo ficasse naquela cidade, influenciando as mentes e conseguindo adeptos para o Cristo. Então, o que fazia? Dava um jeito de expulsá-lo, de bater nele, de prendê-lo, de apedrejá-lo, né? E então, Paulo tinha que fugir. O pessoal dizia: você tem que sair daqui imediatamente, né? E Paulo ia para outra cidade. Indo para outra cidade, deixava aqueles cristãos sem o devido conhecimento moral, ético, prático, vivencial, existencial da mensagem de Jesus.
dava só os primeiros conhecimentos da fé. E então, ele ficava preocupado porque as pessoas não tinham sido preparadas adequadamente. Não conheciam tudo a respeito do Cristo, do que significa crer em Cristo na vida prática do dia a dia. Então, ele resolvia isso com cartas. Por quê? Porque, primeiro, era um meio de comunicação muito conceituado. Se escrever uma carta para ser lida a uma assembleia era uma coisa chiquérrima. Então, as pessoas geralmente não sabiam ler e escrever. E até escrever era uma profissão. Escriba é aquele que sabe escrever, que escreve, tem a erudição para escrever, não só para juntar as letras, não é? Então, tinha todo um estilo, é um gênero literário. Escrever carta não era uma coisa que se fazia de qualquer jeito. Precisava de uma Central do Brasil, uma Fernanda Montenegro, para se escrever uma boa carta, não é? E aí, as pessoas... ele escrevia a carta para a eclesia. Ora, que interessante. Essa palavra grega significava um termo comum à assembleia em que todos têm igual dignidade e que todos têm vez e voto, podem opinar e tomar decisões juntos, discernir as coisas juntos. É uma assembleia reunida com direitos iguais. Então, nessa reunião que os cristãos faziam, tinha escravos que tinham se tornado cristãos, tinha mulheres, tinha crianças, e todos faziam parte da eclesia. Daí que vem a palavra igreja. Não é? Então, era uma família, pessoas que tinham direitos iguais, que ninguém era melhor ou maior do que ninguém, embora houvesse uma liderança, porque a liderança é necessária, o serviço da autoridade é necessário, ainda estamos vivendo na carne. Não é? Certo? Então já entramos no mundo com pessoas com autoridade sobre nós. E para o judeu, você não exercer uma autoridade que te foi confiada é tão grave quanto ter o abuso de autoridade. A autoridade de menos é um pecado tão grave quanto a autoridade de mais. Então veja, o serviço da autoridade era necessário, mas ninguém era considerado maior do que ninguém. É um serviço que se presta. Então, era a eclesia, era a igreja, que ele dirigia suas cartas. Seu destinatário era a igreja, as pessoas que iam ouvir. Então, alguém lia. Então, veja, não existiria Paulo, nem divulgação da mensagem de Jesus, sem um contexto do Império Romano, em que todos falavam o grego, era a mesma língua. Claro que em casa se falava o seu próprio idioma, como acontece nas colônias brasileiras, que dos italianos, dos alemães, em casa se aprende a língua dos pais, mas lá fora se fala o português. Então era a mesma coisa. Todos falavam grego. Era o idioma do Império Romano. As estradas facilitavam a comunicação. Jesus foi esperto, agregou a Paulo escribas, fez com que se interessasse pela mensagem do Cristo pessoas que poderiam exercer a autoridade, capacitadas para isso, amadurecidas para isso. Tem pessoas que eram tão dedicadas a essa obra que Paulo realizava, que Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz: olha, eu escolhi Timóteo para levar a carta. Primeiro, porque ele é o fã número 1 de vocês. Ele defende vocês, ele ama vocês. Segundo, porque ele me ama. Então, ele é o melhor para me representar diante de vocês e é o melhor para representar vocês diante de mim. Quando ele voltar, eu vou saber que as notícias que ele trouxer, sejam quais forem, serão ditas a partir do amor que ele sente por vocês. E que as notícias que ele der de mim serão as notícias mais adequadas, porque ele me ama. Ele é a pessoa ideal para esse serviço. Então, veja, essas pessoas viviam circulando, elas queriam estar perto de Paulo, mas Paulo diz: leva essa carta aqui lá para os Filipenses, para Filipos, leva essa carta aqui para os Tessalonicenses, leva essa carta aqui para os Coríntios. E às vezes, quando as pessoas estavam zangadas com Paulo, na hora que chegava o colaborador de Paulo com esta carta, eles eram apedrejados, eles eram surrados, eles eram expulsos. E acontecia com eles
o que acontecia com Paulo. Daí surgiu aquele provérbio, portador não merece pancada. Porque nessa época merecia. Ele representava Paulo, então ele leva a surra no lugar de Paulo. Quem mandou ele vir aqui? Ele não tinha nada que vir aqui, né? Então, veja, todos esses colaboradores, as estradas, a cidadania romana, os colaboradores adequados. E, então, aqui para encerrarmos, eu peço permissão para ler a carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Que vocês terão um pouco a ideia de como são alguns versículos que representam tanto esse empenho, a compreensão no que é a mensagem de Jesus e o empenho na divulgação dessa mensagem de Jesus. Paulo diz assim aos Efésios: de fato, ele, o Cristo, é a nossa paz. Ele está escrevendo em grego pensando em hebraico. Ele é o Shalom. E o Shalom é tudo de bom em todos os níveis da sua vida. Eu tenho uma amiga que, quando nós estudávamos juntas, ela participava de uma comunidade chamada Shalom, era uma comunidade dos portugueses aqui no Brasil. E eu estava conversando com o nosso professor de Bíblia, do Evangelho de João, e ele tinha pedido um trabalho, e ela usava, então, um colar que tinha sido gravado a palavra em hebraico Shalom, que era o nome da comunidade dela, não é? Então, eu estava conversando com o professor, ela pediu licença e disse: professor, eu preciso falar com o senhor, porque eu ainda não entreguei o trabalho e ainda não posso entregar ainda essa semana. Aí ele disse: pois tire o colar do pescoço. E ela, aí eu ri e disse: olha, é o seguinte, Shalom significa eu não tenho dívidas. As minhas dívidas não existem mais, elas foram perdoadas. Shalom quer dizer que eu estou ok. Eu estou ok comigo mesmo. Eu estou ok com você. Eu estou ok com a natureza. Eu estou ok com Deus. Não tem nada. Não devo nada. E você não me deve nada. Está tudo bem. Isso é Shalom. Eu não devo dinheiro. Não é? Eu não devo nada. Então, quer dizer, nós não temos o Shalom. Nós devemos. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Nós devemos uns aos outros e nós devemos a Deus. Mas Jesus é o nosso Shalom. Ele é a garantia de que essas dívidas serão resolvidas. Algum dia elas serão resolvidas. Então, é Ele que é o nosso Shalom. Ele diz: está tudo ok. Ele é o irmão mais velho que diz: somos uma família. Que é isso, gente? Não devemos nada um ao outro. Vamos viver em paz. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso Shalom. Por quê? Aí 2 pontos. Por que Jesus é o nosso Shalom? Porque de 2 povos ele fez um. Qual 2 povos? Os judeus e o resto que não era judeu. Não existe mais essa divisão entre os que são povo de Deus e os que não são povo de Deus. Todos são povo de Deus. Todos os povos são povo de Deus. Porque era assim que devia ser desde o início. Então, de 2 povos ele fez um em sua carne, quer dizer, pela existência humana, se tornando um de nós, vivendo as experiências que qualquer pessoa no mundo pode viver. Uma vez eu estava dizendo que Jesus viveu todas as experiências humanas, exceto pecar, e uma senhora disse assim: mas ele não ficou doente. Eu digo: eita, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Aí eu disse assim: mas qual é ainda bem que o Espírito Santo dá aquele clique na hora, né? E aí eu disse assim: mas o que é que nos incomoda com a doença? Aí ela olhou e disse assim: a dor, o desconforto. E Jesus sentiu dor? Sentiu. Eu disse: e então, tudo bem, irmã, eu tá certo. Então, Jesus vivenciou as nossas experiências. Ele não vivenciou só as experiências judaicas, ele vivenciou as experiências do ser humano, de ser traído, por amigos, de perder entes queridos, de todas as experiências humanas. Então, porque ele viveu isso na carne dele, quer dizer, a humanidade dele viveu isso, ele destruiu o muro da inimizade que nos separava. E é interessante porque no templo,
tinha a parte que Herodes aumentou o templo de Jerusalém para servir de turismo. Porque vocês perguntam, Herodes reformou o templo. Por que Herodes iria reformar o templo? Por causa do turismo, não é? Então vinha judeus de toda a parte do mundo para 3 festas de peregrinação, não cabia. Vamos aumentar o templo. Aumentou o templo. Além de aumentar o templo, ele esticou a parte que era o pátio dos gentios, que era o lugar onde os não-judeus poderiam rezar ao Deus de Israel. Então, quando ia começar o templo mesmo, propriamente dito, tinha digamos assim, um cartaz em pedra, um cartaz enorme, escrito em grego e não em hebraico, que dizia: aquele estrangeiro, o não-judeu, que ultrapassar esse perímetro bem aqui, será responsável por sua própria morte. Ou seja, não põe o pé do lado de cá da linha, porque o lado de cá da linha é para judeus, e você não é judeu, fique do lado de lá. É brincadeira de criança, bota aquela linha no chão e diz assim: não passa para cá, se tu passar eu te bato. Aí o outro quer brigar mesmo, passa para o outro lado, aí murro, não é? Então veja, esse cartaz chama-se Sirog e foi encontrado. Paulo cita, Flávio José cita e dizia: que é isso? Que essa coisa não existe. Recentemente, a arqueologia está lá no Museu do Templo, uma pedra enorme escrito isso: não passe para o lado de cá. Se você passar, será morto. Não é? Então havia os guardas do templo para matar qualquer estrangeiro que ultrapassasse aquele perímetro. Então isso aí, Paulo chama isso de muro da inimizade. E ele diz que, e veja como ele supõe que a gente sabe que existia no único templo ao Deus de Israel um cartaz em pedra que impedia o acesso ao templo de quem não era judeu. Por quê? Porque são inimigos de Deus, inimigos dos judeus, não é? Então, ele chama esse aviso de muro de inimizade, que os separava. Então, não tem mais 2 povos, como dizia esse aviso, mas existe um povo só, o povo de Deus. Então, ele diz assim, então ele quis, assim, dos 2 povos, formar em si um só homem novo. Se a pessoa se renova, não existe mais essa distinção de povos, é uma coisa da contingência. Nós nascemos brasileiros, e é ótimo ser brasileiro, mas isso não me causa inimizade com outra pessoa que não é. Então também, se eu sou católica, isso não é motivo para ser inimigo de vocês que não são católicos. Então, o homem novo não vive baseado que as distinções sejam inimizade, né? Então, um homem novo estabelecendo a paz e reconciliando os 2 com Deus em um só corpo, mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Para Paulo, Jesus está disposto a morrer por todos e não por este ou aquele, que, aliás, a cruz é a maior prova de que ele é nosso irmão, porque nas civilizações antigas, se alguém caía escravo, o irmão mais velho tinha a obrigação de tentar libertar e morrer para libertar qualquer pessoa daquela família, os irmãos mais novos. Então, essa função era chamada Goel, quer dizer, aquele parente mais próximo tem que morrer a morte mais cruel, se preciso for, caso eu seja escravizada, eu fique numa situação difícil. Ele tem que me libertar da situação difícil. Como nós estávamos escravos do pecado e da morte, ao assumir isso para nos libertar, ele de fato provou que é o nosso irmão mais velho. E todos nós somos uma família de pessoas resgatadas por ele. Então, eu agradeço a oportunidade, ainda há um tempinho para quem quiser fazer alguma pergunta ou colocação, e deixo a vocês, não é, que estão aqui nesse campo, eu sou filha de agricultores, nesse campo grande e belo, a missão de continuarem este diálogo que começou, que é muito proveitoso, e vi que essa cidade é muito aberta a esse diálogo. Então, eu me comprometo a orar para que esses momentos que nós vivemos
não fique aqui. A semente foi lançada, é preciso que essa planta possa frutificar. Não é? Então, deixo o espaço para perguntas ou colocações. Se não tem, não há por que se preocupar, está tudo bem e o horário está avançado, não é? Então, só me resta agradecer e agradecer essas pessoas que mesmo à distância, oraram para que esses dias fossem de acordo com a vontade de Deus. Não é? Agradeço as pessoas que se comprometeram com isso, os católicos, os espíritos, os evangélicos, e estou muito satisfeita com os dias que vivi aqui. Muito obrigada a vocês. Desde o início, quando resolvemos fazer um estudo do Evangelho de Jesus neste local, antes começando numa salinha pequena, antes de termos essa sala, havia uma preocupação constante de aperfeiçoamento, não parou até hoje. A cada sábado, experiências novas, preocupações. Será que falamos certo, nós aqui que organizamos? Será que as coisas estão correndo bem? E sempre descobrimos que tem alguma coisa que às vezes no próximo sábado nós vamos melhorar. É o melhorar contínuo, é o processo contínuo. Mas quando a gente acaba de ouvir uma preleção como da irmã Aila para todos nós, só nos resta refletir de que precisamos amar mesmo a todos, permanentemente. É difícil, mas nós estamos aqui para aprender. Muitas vezes eu troco o nome das pessoas, depois eu falo, meu Deus, eu troquei o nome. Outras vezes eu falo, poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo. Um exemplo de hoje, por exemplo, existem várias falhas, mas vocês não vão reparar as falhas, mas uma é necessário corrigir. Nós temos uma nossa web rádio em Campo Grande, que é a Rádio Coração do Mundo. E a Rádio Coração do Mundo irá retransmitir todas as palestras em áudio nos próximos dias. A Rádio Coração do Mundo fez 2 entrevistas com a irmã Aila, que irá por diversas vezes também ser retransmitida pela Rádio Coração do Mundo. E esse evento aqui, que está tendo aqui, tanto aqui como lá embaixo, é uma organização da Fundação Chico Xavier, que participam pessoas de vários grupos espíritas. A Federação Espírita de Mato Grosso do Sul participa também. Então, para o encerramento deste nosso encontro, nós vamos convidar para fazer a prece de gratidão a Jônia, que é presidente da Fundação Chico Xavier e que está entre nós nesta manhã. E a nossa gratidão a todas as emissoras que retransmitiram, a Rádio Fraternidade, aos nossos amigos da Rádio Fraternidade de Uberlândia, a Rádio Coração do Mundo, que irá transmitir depois, retransmitir, a Rádio Portal da Luz, aos nossos amigos que assistem-nos à distância. Nós temos pessoas que nos assistem nos diversos continentes. Só ainda não temos informação da Austrália, mas dos outros continentes nós temos informações. E aos nossos amigos dos Estados Unidos, porque em segundo volume de pessoas que nos assistem, por incrível que pareça, ou não incrível, é dos Estados Unidos. Um volume muito grande de pessoas que lá nos assistem todas as manhãs de sábado. Então, que a Jônia possa, se quiser fazer algum comentário, e a prece de gratidão por esse momento tão sublime para todos nós. A Fundação Chico Xavier, imensamente feliz, agradece a irmã Aila, que veio tão prontamente conversar conosco e trazer a sua mensagem
de integração, de paz, de equilíbrio e de serenidade. Não é difícil estar bem entre os espíritas, né? Porque a gente tem facilidade de se relacionar. Mas também não é difícil estar bem entre os católicos, os evangélicos, os das linhas orientais, os umbandistas, entre todas as religiões. O espírita tem essa facilidade de abertura. Alguns ainda são meio tapadinhos, né? Ainda acha que ser daquele centro espírita é o máximo. Quando a gente percebe que o espaço que nós trabalhamos é apenas um limite, mas o que é importante é servir. E a irmã Aíla tem muito claro isso, que é servir, que é importante. Não é a sua igreja, a sua comunidade, mas estar falando de Jesus, falando dos princípios morais em qualquer lugar que lhe abra um espaço. Queremos dizer, irmã, que nós sabemos que a sua agenda está lotada até 2015 e que a partir disso deve ter algum dia para você voltar a Campo Grande, né? E que nós vamos, então, neste dia, já termos mais condições de te levar em outros locais, que não só aqueles que iniciaram o trabalho. Nós agradecemos a todos que estão aqui nesta manhã, a todos que estão nos ouvindo, e dizer que a Fundação Chico Xavier está imensamente feliz com essa atividade trabalhada e levada pelo Carlos e a Beth. E nós fomos atrás, porque quando ele começou a falar que a irmã Aíla viria aqui, ele chegou para mim e falou assim: Jônia, a criança vai nascer. Aí eu, mas quem? Será que ele vai adotar alguma criança? Que é? Aí perguntei para a Dora, ele também falou para mim isso, a criança vai nascer. E ficamos na expectativa, até que passado alguns dias, ficamos sabendo que era a irmã Aíla que via estar aqui conosco, né? A irmã Aíla, que estaria aqui conosco. Mas é uma imensa alegria, queremos que você leve para a sua comunidade essa satisfação de estar aqui conosco. E vamos então agradecer a Jesus por esta oportunidade. Senhor Jesus, nesta manhã em que os nossos corações se encheram de alegria, pelos conhecimentos simples que a irmã faz, trazendo para nós esclarecimentos de termos que achamos tão difíceis, que temos dificuldade de ler as cartas e que ficamos só nos romances. Mas, Senhor, abra nossa inteligência para que possamos ver luzes nas letras e, principalmente, que possamos viver o Evangelho de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Que sejamos mais pacientes, mais serenos e mais irmãos com todos aqueles que convivemos. Pai de amor, abra os corações de todos, ampare-nos, dê-nos coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade e permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja.